Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as leituras que venho fazendo desde o começo do ano. Estamos aí mais ou menos na metade do mês de fevereiro. Faz um tempo já que eu não faço um vídeo falando das minhas leituras, é um tipo de vídeo que vocês gostam, eu também gosto de ver, acho sempre interessante conversar sobre aquilo que estamos lendo, aquilo que estamos descobrindo, aquilo que estamos relendo e os motivos pelos quais estamos fazendo essas leituras. Muitos dos livros dos quais irei falar estão disponíveis para compra. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, como sempre faço, os meus links de afiliado da Amazon para cada um deles, para que você vá lá, dê uma olhada no livro e, se for o caso, que eu compre através do meu link, pois assim você incentiva este canal a continuar produzindo conteúdo educativo aqui no YouTube. E se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Bom, eu vou começar com as obras de literatura, mais especificamente os romances. Li até o momento, em 2023, 2 romances na íntegra e comecei o outro recentemente, estou gostando bastante, vou falar aqui para vocês. Os 2 romances que li foram Um Dia Esta Noite Acaba, de Roberto Elizabetsky, e O Corpo Interminável, de Cláudia Lage. Ambos os livros foram indicações da disciplina que pago no doutorado, aliás, concluí agora recentemente no doutorado, ela começou no ano passado, terminou agora, intitulada Literatura e História, Memória e Esquecimento. É uma disciplina voltada, como o título já pressupõe, né, para questões para relação entre literatura e história, memória e tal. Nós lemos muita coisa sobre ditadura, né? Literatura relativa ao período da ditadura de 1964 no Brasil. Lemos contos, lemos romances, e esses 2 romances aqui foram bem interessantes. Este aqui, por exemplo, Um Dia Esta Noite Acaba, de Roberto Elizabetsky, segue bem aquele padrão de romance que retrata fatos, né, que conta uma história linear, e ele se desenvolve bem a partir de 2 linearidades, né, uma na qual a narrativa se desenrola principalmente, que é uma noite só, e a outra linearidade é aquela de todos os acontecimentos que envolveram o pré e o durante da ditadura de 64. Começa na noite do comício das diretas já. Ele se desenvolve naquela noite, né? A personagem principal liga a televisão e vê lá o comício, pela primeira vez um comício, um ato político sendo televisionado, mostrado ali depois de anos. E, enfim, isso desperta nela uma chama, porque ela foi envolvida, né, no período da ditadura, no começo. Depois aconteceram alguns fatos. O companheiro dela na época, com quem ela tiveram um filho, foi exilado, precisou se ausentar do país, passou por tortura e tal. E ela, enfim, começa a pensar nas coisas, e o livro vai mostrando todo o período anterior a ditadura e por que os fatos encaminharam para essa ditadura. Ele tem uma alternância interessante de narração, uma narração mais histórica e uma narração mais ali daquele período, daquela noite. E uma noite em que você vai ter um conflito familiar, porque tanto o filho dela quanto o esposo atual estão nem aí para o período da ditadura, estão preocupados com suas empresas. O filho recebeu muita influência do companheiro atual e tem uma empresa, o companheiro atual é executivo de uma multinacional, enfim, e eles estão preocupados com o dinheiro, com o lucro, e criticam e ironizam o sentimento que a mãe tem ali diante daquela imagem, né, daquele dia histórico, daquela noite histórica, na verdade. E o fato é que vão se desenrolar nessa noite fatos que vão mexer com a vida dessa família. Descobre-se algo importante em relação a esse atual companheiro dela, uma relação com o antigo, né, o pai do seu filho. Isso causa uma reviravolta muito grande na história. Vocês perceberam que eu evitei aqui dizer algumas coisas, o meu resumo ficou bem truncado, porque se eu revelar alguma coisa, eu tiro de vocês o prazer da descoberta aqui com a leitura. Fica o convite para ler
um livro de leitura fácil, de leitura interessante, principalmente para quem gosta desse tipo de assunto, bem construído e que com certeza vai te dar a oportunidade de conhecer um pouco mais do que se passava ali nos bastidores também de todo aquele período. O outro livro, O Corpo Interminável, de Cláudia Lage, aqui já não é um livro nada linear, é um livro muito psicológico. O professor associou, e eu não discordo, com a narrativa de Clarice Lispector. Lógico, né? Guardadas aqui, ninguém está comparando qualidade de escritora. Cláudia Lage é uma boa escritora, mas ninguém está aqui dizendo se ela está no mesmo nível ou não. Eu nem gosto muito de atuar nesse sentido. Mas, em termos de estilo, é um livro muito psicológico. É um livro que não tem uma linearidade definida, é um livro em que você vê a protagonista. Na verdade, nós temos alguns protagonistas e esse livro ele muda de narrador de uma forma muito inesperada. Você às vezes não sabe muito bem quem está ali narrando. Isso contribui, né, para a dificuldade, mas ao mesmo tempo para a atmosfera que a autora quer construir. Mas a grande protagonista da história teve sua vida esfacelada, não apenas sua vida, sua subjetividade, seu corpo. Ela que foi vítima, né, também de tortura, perseguição durante a ditadura. Uma pessoa que sofreu muito por ter, naquele momento, né, se voltado contra o regime autoritário. E, enfim, e o livro também aqui é complicado descrever um enredo, claro, né, pela própria característica do livro, mas também eu quero evitar de dar para vocês algum spoiler. Mas para quem gosta de escrita feminina, literatura que tem personagens femininas e quem gosta do tema da ditadura, agora é um livro forte em muitos momentos, mas de um modo geral é uma leitura interessante, é um livro bem construído, um livro que vale a pena sim você conhecer caso goste da temática. Recentemente comecei a ler O Pássaro Secreto, de Marília Arnaud, uma escritora aqui do estado que me mandou, fez a gentileza de mandar o livro para mim. E eu estou tendo a oportunidade de lê-lo agora. Estou gostando muito, não vou falar muita coisa a respeito do livro porque vou retribuir a gentileza dela de ter mandado o exemplar fazendo um vídeo específico sobre ele. Então ficam os meus comentários, né, as minhas impressões sobre o livro para o vídeo, mas o que eu posso dizer por enquanto é que estou gostando muito da leitura. Em termos de conto, andei lendo muita coisa, né, como sempre faço, espaçadamente, mas eu destaco aqui 2 livros. Primeiramente, A Cidade Ilhada, de Milton Raton. Retornei a Milton Raton. Fomos discutindo ao longo do doutorado algumas obras e frequentemente o nome de Milton Raton foi citado, né, em uma em outra disciplina. Isso foi me dando um desejo de voltar à obra do autor. Sei que na próxima disciplina que pagarei em termos de narrativa, um texto dele já estará como obra indicada, e tive o interesse de reler os seus contos, né? A Cidade Ilhada é um livro que eu li pela primeira vez, ainda estava na graduação em letras, depois fui relendo alguns contos, algumas coisas, e recentemente retornei Milton Raton, que é para mim um dos melhores escritores brasileiros contemporâneos. Reli recentemente também alguns contos de Edgar Allan Poe. Eu tenho em mãos o Histórias Extraordinárias, naquela edição da Companhia de Bolso. Poe, que é um autor que eu gosto muito, mas que também voltei agora a reler por causa de um serviço de assessoria acadêmica que estou fazendo com uma cliente do Ceará, que está se preparando para entrar no mestrado em literatura, e ela pretende estudar a obra Os Contos de Edgar Allan Poe, né? Alguns contos, não vou dizer quais, nem sob qual perspectiva, porque, enfim, né, não vou revelar a pesquisa da cliente. E estou fazendo com ela aquele trabalho de acompanhamento, discutindo o edital, mas também trazendo já algumas reflexões sobre a obra e sobre o que ela pode explorar em termos de obras teóricas, né, dando algumas dicas, fazendo também aquele trabalho de leitura junto com ela do pré-projeto e indicando pontos a serem melhorados, a serem reescritos. É um trabalho bem de acompanhamento mesmo e de orientação. E fiquei curioso de reler alguns textos de Poe, né? A pesquisa dela me deu esse interesse, e aqui estou eu, né? Relendo, já desde o fim de janeiro, aos poucos estou relendo o Histórias Extraordinárias. Em termos de poesia, também li muita coisa de literatura paraibana, muita poesia paraibana, porque
por alguns interesses pessoais, alguns projetos pessoais, mas também porque alguns inscritos já me pediram para falar um pouco da minha pesquisa sobre literatura paraibana, né? A pesquisa que desenvolvo já há vários anos sobre literatura paraibana, que resultou num livro, né? O meu livro Ensaios de Poesia Paraibana, e que eu ainda não falei aqui no canal. Não falei ainda porque eu não sabia se era um interesse do pessoal do Brasil e também dos outros países de língua portuguesa que acompanham, Angola, Moçambique, se era um interesse de vocês saber de uma pesquisa tão específica, né, tão nichada. Mas aos poucos estou decidindo que talvez seja interessante, até porque várias pessoas já pediram para eu falar um pouco sobre isso. Não sei se muita gente aqui do estado, mas eu sei que uma ou outra pessoa de outros estados também pediu, e acho que em breve vou trazer para vocês. Então, andei relendo alguns poemas para selecionar algumas coisas, para mostrar no vídeo, enfim. E reli também este livro aqui, que é um dos meus favoritos. Acho que depois do Eu, de Augusto dos Anjos, é o meu livro de literatura paraibana, de poesia paraibana, que eu mais gosto, né? Que é O Câncer no Pêssego, de José Antônio Assunção. Recentemente uma moça de algum estado aí, uma pessoa, me procurou pedindo informações sobre o poeta, porque ela não conseguiu achar o livro. É um livro esgotado, gente, um livro ali do começo da década de 90. Infelizmente, já esgotado. Tentei entrar em contato com o autor, mas fiquei sabendo que não está com a saúde muito boa, o que é uma pena. E, enfim, está difícil de conseguir esta obra, né? Alguns professores tentam convencer o autor ou a família, né, de autorizar uma republicação dos 2 livros que ele lançou e do terceiro, que ficou inédito, mas é algo que ainda não foi definido e eu acho que dificilmente será. O fato é que José Antônio Assunção é, na minha opinião, o maior poeta paraibano vivo, e reli muita coisa aqui do Câncer no Pêssego. Entrei em contato com esta obra muito recentemente, Flashbacks do Éden, de Sérgio Assunção, que é um professor que está como professor visitante aqui na UFCG. Ele é do Rio de Janeiro, se eu não me engano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tem essas possibilidades, né, de você entrar como professor visitante em algumas instituições, e ele está aqui. Eu tenho interesse de fazer uma entrevista com ele, já andei acertando algumas coisas sobre literatura indígena que ele pesquisa, inclusive sobre entrevistas aqui no canal, já tem muita coisa bacana combinada. Eu já combinei com uma professora especialista em literatura africana, já combinei com uma professora especialista em literatura feminina, áreas nas quais eu não sou especialista, né? Estou longe de ser, tenho curiosidade, tenho algumas leituras, mas que acho interessante trazer pessoas que se dedicam a pesquisar essas áreas para complementar aqui os estudos de vocês aqui no canal, né? E o nosso bate-papo sobre literatura. Também farei sobre linguística, tá? Não fiquem pensando vocês que gostam de linguística que eu estou negligenciando, não. Futuramente também chamarei algumas pessoas. O fato é que gostei muito dos poemas de Sérgio Assunção, o livro foi um presente que ele me deu e gostei muito, né? Então foi isso aí, basicamente, que andei lendo de literatura, os 2 romances, os livros de contos, a poesia. Claro, né, sempre evitando aqui falar dos vários textos que fui lendo de forma espaçada. Em termos de teoria, alguns textos aqui do Notas de Literatura 1, de Theodor Adorno, especificamente os artigos sobre a ingenuidade épica e oposição do narrador no romance contemporâneo. Quem estuda narrativa, eu acho fundamental passar por esses 2 textos, né? Não sei se você encontra com facilidade o livro atualmente, vou pesquisar para deixar o link aí, mas se você não encontrar novo, é uma boa você ou procurar em biblioteca, ou comprar usado, ou procurar PDF, enfim, porque é uma obra fundamental para todos que estudam, uma obra não, né? 2 artigos fundamentais para todos que estudam narrativa. Eu já tinha entrado em contato com eles na época da graduação e eu acho que depois, não tenho aqui marcadas quando foram as leituras, mas eu acho que na época do mestrado também li, mas agora, né, no doutorado que estou estudando especificamente a narrativa, voltei aos textos e sempre, né, embora não seja tão simples e acessível quanto é o texto de Walter Benjamin, que também já mostrei aqui que estava lendo sobre narrador, para minha pesquisa, né?
O de Adorno, os textos de Adorno não são tão simples, mas são muito enriquecedores. Outro texto que também li recentemente foi o Notas sobre o Romance Contemporâneo, de Júlio Cortázar, presente aqui no seu livro Obra Crítica, volume 2. Também é um texto muito bom, né, em que o autor vai discutir não um aspecto específico, como narração ou coisa do tipo, mas sobre o romance contemporâneo, suas especificidades. Reli o texto tanto para minha pesquisa do doutorado, quanto também para embasar algumas considerações que fiz num prefácio que escrevi recentemente para o livro O Novo Romance, de um professor nosso aqui da UFCG. Também muito bom para todos que estudam romance, mais especificamente, né, o romance na contemporaneidade. Reli também alguns pontos do Como Funciona a Ficção, um livro que eu já fiz uma resenha aqui no canal, não lembro se eu comentei toda a obra ou algum aspecto, mas já falei dele aqui. E, bom, é um livro muito interessante sobre narrativa, sobre ficção, repleto de exemplos, repleto de citações de autores, o que eu acho muito interessante. E reli alguns pontos aqui sobre narração, entre outros aspectos que eu precisei consultar. Também em termos de teoria da literatura, li alguns artigos deste livro aqui, Literatura e Outras Artes na América Latina, de Sidney Barbosa, organizado por Sidney Barbosa e Denis Silva Reis. Livro bem bonito, né, a capa, é um livro da editora Pontes. Este livro, que não é meu, foi emprestado por uma das professoras com as quais eu estou estudando atualmente. E aqui, como o título deixa claro, Literatura e Outras Artes, ou seja, a relação da literatura com a música, com o teatro, com a fotografia, com as performances as mais variadas. A professora Josilene, que foi quem me emprestou o livro, é a professora da disciplina Literatura e Outras Linguagens, que estou, na verdade, concluí agora recentemente no doutorado. Em linguística, neste 1 mês e meio, não li muita coisa. Li algumas coisas de gramática, li um ou outro artigo espaçado. Eu lembro que, não peguei aqui, mas lembro que li algumas coisas de sociolinguística, e recentemente li também aqui o Introdução à Análise do Discurso, um livro que eu tinha lido pela primeira vez em 2008, quando paguei a disciplina de Análise do Discurso na graduação de Letras, e reli agora também por questões de trabalho, né, uma outra cliente que estou orientando para um processo de seleção, e eu gosto sempre de fazer as leituras. Claro, né, quando a gente pega um cliente de outra área, não é possível você fazer isso, mas quando é da nossa área, eu gosto de reler os textos e preparar um conteúdo que realmente sirva para o cliente aproveitar na sua pesquisa, no seu texto, enfim. Eu gosto de fazer um acompanhamento bem detalhado quando se trata de pessoas da nossa área. Então é isso, foram essas as leituras, mais algumas coisas de gramática, de teoria da literatura. Li também 3 textos de revisão, né, que no meu trabalho de revisão, acho que é interessante citar aqui uma pesquisa muito interessante sobre cachaça na Paraíba, produção de cachaça no Brejo Paraibano, região do Brejo, que, enfim, tem cidades belíssimas, uma vegetação, uma natureza belíssima, e que é cenário do romance A Bagaceira. Eu até citei, mostrei imagens do Brejo no meu vídeo sobre A Bagaceira. Fica o convite para vocês assistirem. Tá? Uma outra pesquisa interessante sobre orientalismo no Brasil, mais especificamente no século XIX e mais especificamente ainda na figura do imperador Pedro II, né, que era um erudito, intelectual, todos que já se interessaram por pesquisar sabem disso, e ele se interessou muito pelo orientalismo, fez uma viagem ao Egito, enfim, e ela vai discutir a construção da imagem de Oriente aqui no Ocidente, a partir disso, né, da época de Pedro II e da figura de Pedro II. Uma pesquisa também muito interessante, estou concluindo a revisão. E também li recentemente uma pesquisa sobre inclusão, educação inclusiva, né? Pesquisa também muito relevante para uma seleção de mestrado também na área de educação inclusiva. Então foram essas as leituras, né? Como sempre, muito variadas, e depois que eu voltei a fazer revisão de texto e trabalhar com orientação acadêmica e tudo mais,
Aí foi que variei mesmo, isso é muito enriquecedor. Acho que um dos grandes prazeres que eu sempre tive no trabalho com revisão de texto e que me motivou a voltar, né, depois que eu me licenciei das escolas e que pude me dedicar mais à leitura de um modo geral, foi o fato de você entrar em contato com conhecimento, com várias áreas, enfim, com tudo aquilo que a ciência pode nos proporcionar. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham se sentido instigados a conhecer algumas dessas leituras. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.